No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje eu vou responder uma pergunta que me enviou o Gustavo, que é a seguinte: qual é o remédio para não sermos escravos das nossas paixões? Bom, isto aqui é o centro da vida cristã, pelo menos no início dela, que se prolonga por vezes por muitos anos, né? Depende aí do empenho de cada um de nós neste caminho, né? Como você sabe, a igreja faz essa distinção em 3 vias, né? Que são 3 estágios que nós percorremos na vida espiritual, né? A via purgativa, que é esta ao que aqui o Gustavo se refere, depois a via iluminativa e, por fim, a via unitiva. A grosso modo, na via purgativa, nós fazemos justamente isso. Nós vamos nos purificando das nossas tendências pecaminosas, vamos dizer assim, né? Dos nossos vícios, os nossos maus hábitos. E depois, quando já há uma ordenação dessa zona mais baixa do psiquismo, vamos dizer assim, começa a segunda fase, onde nós cultivamos as virtudes particularmente, né, e vamos nos tornando, vamos dizer, agindo de uma forma mais coerente e também, por isso via iluminativa, a nossa inteligência, a nossa fé vai sendo iluminada pela graça divina, pelo próprio Deus. E nós vamos compreendendo melhor o sentido da vida humana. As paixões já estão ordenadas, apaziguadas, então nós compreendemos melhor até esses movimentos passionais, quer dizer, as paixões em si não são nem positivas nem negativas, depende do objeto delas. O problema é que na nossa alma, normalmente, se você não tem uma vida espiritual, elas estão desordenadas, então há uma espécie de caos de desejos, anseios, preocupações, né? E nós vivemos como que jogados de um lado para o outro, como você diz, né? Somos escravos dessas paixões, somos joguetes, né, dos nossos movimentos passionais. À medida que a gente cresce na via iluminativa, essas paixões, vamos dizer assim, essa zona do nosso psiquismo já está mais apaziguada, em paz, né? São Tomás dizia que a paz é a tranquilidade da ordem. Então, quando nós vamos ordenando as coisas, começa a haver paz entre essas várias dimensões, elas começam a se articular e trabalhar todas no mesmo sentido, vamos dizer assim. E depois de percorrer então essa via iluminativa, que leva mais tempo em geral, né, o cultivo das virtudes, quer dizer, fazer ações boas, agir com generosidade, agir com humildade, agir com fortaleza e etc. Eu estou falando assim porque as virtudes, elas não são qualidades propriamente, né? As ações feitas pelas virtudes é que têm essas qualidades. A gente às vezes chama as virtudes de qualidades. Fulano é muito humilde, mas essa humildade, ela se traduz em ações, não é? As ações dele mostram esse olhar humilde, né? Que é um olhar que sabe, é uma inteligência que sabe do seu lugar no universo, sabe da sua pequenez diante da grandeza de Deus, da grandeza do cosmos,
não é? E etc. E depois ainda tem um terceiro estágio, que é a via a via unitiva, quando você já você praticamente você está à beira do que nós chamamos de um homem santo, né? Que também não é uma qualidade da pessoa, mas que não se traduz, você não faz a santidade, você faz ações. Aliás, o santo não se considera santo e nem procura ter a qualidade da santidade, mas ele procura agir de acordo com a vontade de Deus, né? Então o que conta mesmo são as nossas ações. Incluindo em ações, é que quando a gente pensa ações, a gente tende a pensar só aquelas que realizam obras materiais, mas escutar é uma ação, olhar é uma ação, estudar é uma ação e etc. Todos os verbos são ações, não é isso? Mas eu dizia então que aí começa um terceiro estágio de união com Deus, onde aí sim, essa coisa que as pessoas falam muito hoje em dia, né, o teu ego vai se diluindo, vai desaparecendo, e os santos podem dizer, então, com São Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, qual é o remédio para isto, como pergunta o Gustavo? Bom, tradicionalmente são aqueles conselhos básicos da via purgativa, né? Você, em relação aos desejos, não ir atrás dos objetos dos desejos físicos, quer dizer, se você tende à gula, tende a comer muito, afastar-se da comida, procurar ordenar isto. Se você é irritado, cultivar a paciência, mas a paciência também não se cultiva diretamente. A paciência se cultiva agindo, Por exemplo, quando aquele amigo que é chato, às vezes nem é chato em si, mas é chato pra gente, fala umas coisas de assuntos que não nos interessam. Ouvir, ou seja, realizar uma ação, ouvir atentamente, procurar entendê-lo, outra ação, procurar sentir junto com ele, ter empatia por ele, e ser gentil, fazer atos também gentis e generosos, mesmo quando nós estamos irritados e incomodados, querendo explodir, enfim. Há aquele conselho, que com os desejos a gente deve fugir dos objetos, porque quando você fica dialogando lá com o bolo, por exemplo, olhando, botar o bolo na sua frente e dizer, agora eu vou treinar minha gula e não vou comê-lo. Não dá 5 minutos e você já está comendo o bolo. Então você deve se afastar, fugir dos objetos que atiçam o seu desejo. E quanto à ira, à raiva, aí você deve até colocar-se em situações que gerem esse sentimento para você exercitar a paciência. Exercitar a generosidade, o amor ao próximo. Então a paciência, ao contrário, a paciência não, o irascível, ao contrário do concupiscível, nós treinamos mesmo suportando o incômodo. E aí vem outro conselho também da tradição, fazer pequenos sacrifícios, suportar. Por exemplo, está muito quente, eu não ligo o ar-condicionado. Eu sento com uma boa postura em vez de me soltar na cadeira. Eu tenho vontade de tomar um café e dou meia hora para tomar esse café, espero. Pequenos sacrifícios que não são só
expiatórios, eles também são, mas eles também são uma maneira de ir ordenando as paixões. Não se deixar levar sempre pelos nossos desejos, pelo contrário, contrariá-los muitas vezes. Não é? Então, o jejum, a abstinência, né? Fazer um jejum semanal também é muito bom, né? São os conselhos que o Cristo dá, oração, jejum e esmola. Né? Então, a oração é fundamental também. Pedir a Deus que nos ajude com esses vícios, a ordenar as paixões, Deus vai ajudar. Se você pede com sinceridade, Deus não, como diz o Evangelho, Deus não recusa os bens que nós pedimos a Ele. E esses aí são bens, indubitavelmente. A gente às vezes pede coisas que a gente não tem certeza, no fundo, se são boas ou más para a gente. A gente acha que são boas. Mas ordenar as nossas paixões, ser mais generosos, mais humildes, isso a gente pode e deve pedir a Deus. Então peça com insistência a Deus que te ilumine, que derrame a sua graça sobre ti, tenha um período constante, né, diário de oração, reze o terço todo dia, por exemplo, mas também tem um período de oração mental em que você converse, dialogue com Deus demoradamente, 20 minutos, meia hora, tá bom? Então são os conselhos básicos dessa via purgativa, né? Você pode ler com fruto livros como o do padre Royo Marim, eu não vou saber de cabeça agora o título do livro, eu até dei uma cortada aqui na gravação para pegar os títulos dos livros. Então, tem o livro do padre Royo Marim, Teologia da Ascética Cristã, né? Tem os livros do padre Tanqueray também, Compêndio de Teologia Ascética, e um mais simples, mas bom também para formar almas seletas. Mas você vai encontrar muitos livros da tradição cristã, no próprio catecismo, você vai encontrar esses exercícios da via purgativa, e é aí que você, com constância e como diz Santa Teresa, com determinada determinação, vai trabalhando, realizando ações que contrariam ou que impeçam, né, essas paixões de se espalharem, vamos dizer assim, de serem realizadas, né, esses desejos de serem realizados. E aos poucos isto vai se ordenando. Eu também gravei alguns vídeos que você encontra aqui no canal sobre as 4 virtudes fundamentais, as cardeais, né? Temperança, fortaleza, justiça e prudência. Dê uma olhada nesses vídeos também que vão ajudar, tá bom? Então por hoje é isso, fiquem com Deus e até segunda-feira.